Olá, boa noite. Eu sou William Galvão e começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 24 de maio. Supremo retoma julgamento de ação penal contra o ex-senador Fernando Collor por crimes ligados à BR Distribuidora. Amanhã será o voto da ministra Rosa Weber e a decisão sobre a pena a ser aplicada. Esse é um dos destaques de hoje. E você acompanha também nesta edição. STF define lista quádrupla para escolha de integrantes do TSE na classe de juristas. Supremo derruba a decisão da Justiça do Trabalho sobre vínculo de emprego de motorista de aplicativo. E Justiça de Mato Grosso discute medidas protetivas de urgência para mulheres em situação de violência doméstica. O plenário do Supremo continua julgamento de ação contra ex-senador Fernando Collor por crimes ligados à BR Distribuidora. Repórter Marta Ferreira. Pela denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal, entre 2010 e 2014, Fernando Collor, à época senador, teria usado de sua influência para fazer indicações em cargos estratégicos na BR Distribuidora. Em troca do direcionamento e do superfaturamento de contratos, Collor teria recebido propina. Pedro Paulo Bergamassi e Luiz Pereira Duarte de Amorim são apontados pelo MPF como ajudantes de Collor. Os três viraram réus pela prática dos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Para o relator ministro Edson Fachin e o revisor ministro Alexandre de Moraes, o conjunto de provas produzido nos autos comprova a tese da acusação de que, com a ajuda dos outros dois envolvidos, Fernando Collor recebeu 20 milhões de reais para viabilizar irregularmente contratos da BR Distribuidora. Assim, tanto o relator quanto o revisor votaram pela condenação deles pelos três crimes. Em razão do concurso material, no tocante às três grandes imputações, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa, o total dessa reprimenda soma e proponho que seja imposta a Fernando Afonso Collor de Mello em definitivo, fixando-se em 33 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e o pagamento de 270 dias multa. No mesmo sentido, votaram os ministros Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e Carmen Lúcia. O ministro André Mendonça divergiu em parte, votando para que a imputação de organização criminosa fosse convertida em associação criminosa. Já o ministro Nunes Marques votou pela total absolvição dos três réus. Entendo, diferentemente do relator, que os autos também não apresentaram elementos de prova consistentes a permitir a formação de um juízo de certeza exigível para a condenação da prática do delito de corrupção passiva imputada aos acusados Fernando Afonso Collor de Mello e Pedro Paulo Bergamaschi de Leone Ramos, razão pela qual peço a mais respeitosa vênia para divergir no ponto. E o faço demonstrando inicialmente que, após encerrada a instrução, o conjunto probatório não apontou de forma conclusiva e acima de qualquer dúvida razoável, nos termos do artigo 156 do CPP, que os acusados Fernando Afonso Collor de Mello e Pedro Paulo Bergamaschi de Leone Ramos tivessem negociado a venda de apoio político para a manutenção de dirigentes na BR Distribuidora S.A. com a finalidade de obtenção de vantagens ilícitas mediante desvio de dinheiro público. Na retomada do julgamento, o ministro Dias Toffoli votou no mesmo sentido que o ministro André Mendonça. Tais condutas na espécie, no caso concreto, são insuficientes, a meu ver, para caracterizar também o tipo da organização criminosa. É dizer, por outras palavras, que o fato de os três terem praticado um crime de corrupção, 2 deles, e subsequente crime de lavagem de capitais, 2 deles, para branquear o valor obtido com o primeiro crime, com reconhecido auxílio de outras pessoas não processadas nesses autos critérios, não os torna automaticamente membros de uma organização criminosa. A sessão plenária terminou agora há pouco. Repórter Marta Ferreira acompanhou e traz mais informações para a gente. Oi, Marta. Boa noite.
Boa noite, William. Boa noite a todos. Na sequência da sessão, votou o ministro Gilmar Mendes. Ele votou no mesmo sentido do ministro Nunes Marques. Ele entendeu que não há provas suficientes para a condenação e que a acusação foi baseada exclusivamente em delação premiada, que deveria ser desconsiderado. Assim, votou para a absolvição dos 3 réus. Depois disso, o julgamento foi suspenso e será retomado amanhã com o voto da ministra Rosa Weber e também nessa sessão vai ser definida a pena a ser aplicada. Lembrando que já há maioria formada para a condenação do ex-senador pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva. William. Obrigado pelas informações, Marta. Ainda na sessão, o ministro Alexandre de Moraes informou que o presidente Lula nomeou os 2 novos ministros do Tribunal Superior Eleitoral. São eles Floriano de Azevedo Marques Neto, na vaga deixada pelo ministro Sérgio Banhos, e André Ramos Tavares, para a vaga do ministro Carlos Horbach. Os 2 estavam na lista quádrupla que foi aprovada pelos ministros do Supremo no início da sessão plenária de hoje. E o ministro Nunes Marques toma posse amanhã como membro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral. Em seguida, o TSE vai realizar a eleição e a posse do novo vice-presidente do tribunal. As informações com Carol Lasno. O ministro Nunes Marques nasceu em Teresina. É bacharel em Direito pela Universidade Federal do Piauí, mestre pela Universidade Autônoma de Lisboa, em Portugal, e doutor e pós-doutor pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Também fez pós-doutorado em Constituição e Direito Civil na Universidade de Messina, na Itália. Como advogado, atuou nas áreas civil, trabalhista e tributária. Em 2008, trabalhou como juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, sendo reconduzido em 2010. Em 2011, passou a integrar o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, corte da qual foi vice-presidente no biênio 2018-2020. Tomou posse como ministro do Supremo Tribunal Federal em novembro de 2020. No ano seguinte, passou a atuar no TSE como substituto. Agora, com a aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski, assume a vaga de membro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral. O Supremo recebeu hoje visitantes de outros tribunais no projeto Imersão, Precedentes na Prática. Confira na reportagem de Renato Rosa. Eles vieram de diferentes estados. São juízes, desembargadores e servidores dos tribunais de justiça. Muitos nunca tinham entrado no plenário do Supremo Tribunal Federal. Hoje acompanharam parte da sessão, presidida pela ministra Rosa Weber. É a minha primeira vez fazendo essa visita institucional e nós viemos para esse projeto de imersão em precedentes judiciais, para aprimorar o gerenciamento, a aplicação. O grupo também participou de uma visita guiada no Museu do Supremo. O acervo mostra as principais fases da história da Corte e do Judiciário brasileiro. Mas o foco do encontro em Brasília é para conhecer procedimentos, tecnologias e programas usados pelo Supremo e pelo Superior Tribunal de Justiça. E, a partir daí, aprimorar o trabalho dos núcleos de gerenciamento de precedentes do país. A parceria entre as cortes tem facilitado a triagem e análise dos processos, com o uso da inteligência artificial. Ferramentas que identificam casos que tratam do mesmo assunto, por exemplo. Assim é possível indicar com mais agilidade e segurança processos que podem ter tratamento conjunto ou resultar em novos temas de repercussão geral. Nós recebemos os recursos especiais e recursos extraordinários, que são os que vêm para o Supremo Tribunal Federal, e fazemos a análise se cabe ou não o encaminhamento para cá, para o Supremo e para o Superior Tribunal. E dentre essa análise a gente possui filtros para ver se eles se enquadram dentro daqueles que são de repercussão geral. Em 4 dias de treinamento, eles dividem experiências já implantadas nos tribunais de justiça e como podem aperfeiçoar a gestão dos processos. As atividades fazem parte do projeto Imersão Precedentes na Prática, desenvolvido pelo STJ e STF. O precedente judicial qualificado, ele vem justamente para tornar o nosso sistema brasileiro de precedente algo prático, mas sair um pouco dessa seara legislativa, acadêmica, para que nós possamos ter uma pauta de conduta.
A palestra, agora há pouco, mostrou como funciona o programa Corte Aberta do STF. Um exemplo de transparência ao divulgar dados da Corte a todos os cidadãos, de maneira mais acessível, precisa, confiável e íntegra. O Corte Aberta, ele traz 9 painéis com informações de dados. Dentre eles tem, por exemplo, o painel de repercussão geral, o painel de acervo. O acervo, ele mostra, por exemplo, todos os processos que estão em tramitação na Corte hoje. Lá você consegue ver quando o processo entrou, o ministro relator do processo, se tem decisão ou se não tem, o tempo de tramitação, se tem alguma relação com o DS ou não, o estado de origem dele. Então, por exemplo, o tribunal ele pode acompanhar as decisões que estão sendo proferidas em processos que vieram de lá, ou mesmo o acervo que ainda está em tramitação aqui na Corte. Ministro Alexandre de Moraes caça a decisão que reconheceu o vínculo de emprego entre o motorista e um aplicativo de transporte. Assunto para o próximo bloco. Até já. A Justiça Federal de Três Rios, no Rio de Janeiro, começou hoje a audiência de instrução do processo em que o ex-deputado federal Roberto Jefferson é acusado de 4 tentativas de homicídio contra policiais federais. Além de Jefferson e seu assistente técnico, também serão ouvidas até sexta-feira as testemunhas de acusação e defesa. Roberto Jefferson está preso desde outubro de 2022, quando atirou com fuzil e usou granadas contra policiais federais que foram cumprir um mandado de prisão expedido pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, na casa dele, em Comendador Levi Gasparian, no estado do Rio. Recurso repetitivo afetado pela terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça vai definir a aplicação da Lei Maria da Penha nos casos de violência doméstica praticada contra crianças e adolescentes. Os detalhes com a repórter Kátia Gomes. O recurso especial selecionado corre em segredo de justiça e está sob a relatoria do ministro Ribeiro Dantas. A questão submetida a julgamento foi cadastrada como tema 1186 e vai definir se o gênero sexual feminino, independentemente de a vítima ser criança ou adolescente, é condição única para atrair a aplicabilidade da Lei Maria da Penha nos casos de violência doméstica e familiar praticada contra a mulher, afastando-se automaticamente a incidência do Estatuto da Criança e do Adolescente. No recurso especial representativo da controvérsia, o Ministério Público do Pará aponta que o crime de estupro de vulnerável não configura violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei Maria da Penha, uma vez que a satisfação da lascívia por um adulto em detrimento de uma criança não perpassa a submissão do gênero, tanto que o crime é praticado contra meninos e meninas, sendo o gênero da vítima irrelevante para a caracterização do delito. Até a análise do repetitivo, o colegiado decidiu não suspender a tramitação dos processos que discutem a mesma questão, pois, além de existir orientação jurisprudencial das turmas componentes da terceira sessão, eventual demora no julgamento poderia causar prejuízos aos jurisdicionados. Segundo o ministro Ribeiro Dantas, o caráter repetitivo da matéria foi verificado a partir de pesquisa à base de jurisprudência do STJ, que recuperou pelo menos 7 acórdãos e mais de 400 decisões monocráticas tratando da mesma questão. O ministro Alexandre de Moraes, da STF, cassou a decisão que reconhecia o vínculo de emprego entre um motorista e um aplicativo de transporte. Quem tem os detalhes é a repórter Viviane Novaes. A empresa de aplicativo de transporte recorreu ao Supremo depois que o Tribunal Regional do Trabalho em Minas Gerais reconheceu o vínculo empregatício com o motorista. A companhia alegou que o trabalho feito pela plataforma não poderia ser enquadrado como seletista, porque o motorista pode decidir quando e se prestará o serviço de transporte aos usuários do aplicativo, sem exigência mínima de trabalho e horas de viagem, por exemplo. O ministro Alexandre de Moraes, então, cassou a decisão da Justiça do Trabalho. Ele lembrou os precedentes do STF que reconhecem a legalidade de outras formas de relação de trabalho que não a regida pela CLT. Alexandre de Moraes também determinou a remessa do processo para a Justiça Comum.
O Ministério Público Federal recomendou a reaplicação de provas da OAB que prejudicaram candidatos por erro em enunciado. As informações com Pedro Canguçu. Os candidatos tiveram de parar a prova por causa de um erro no enunciado de uma proposta de elaboração de peça jurídica. Segundo o MPF, essa pausa prejudicou a isonomia entre os participantes, já que a paralisação alterou a duração nos diferentes locais de prova e o tempo suprimido não teria sido reposto. Caso a aplicação seja inviável, o MPF pede que os candidatos reprovados sejam automaticamente inscritos, sem cobrança de taxas, na respectiva fase do exame. O MPF recebeu reclamações de todo o país. A OAB e a Fundação Getúlio Vargas têm um prazo de 10 dias para manifestação sobre o pedido dos candidatos. Caso recusem, eles estão sujeitos a medidas judiciais. A seguir, Justiça determina desocupação e demolição de construções irregulares em área de preservação ambiental permanente no Espírito Santo. Voltamos já. Diversas autoridades da Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher prestigiaram um encontro sobre medidas protetivas de urgência organizado pela Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Confira na reportagem de Laura Meirelles. As medidas protetivas de urgência e outras medidas acautelatórias às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar foram temas de um encontro estadual promovido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Magistrados, operadores do direito e servidores que fazem parte da rede de enfrentamento à violência doméstica participaram do evento realizado no auditório Gervásio Leite. A importância deste encontro é conscientizar quanto à violência doméstica contra a mulher, para que possamos dar segurança às mulheres que encontram em situação de vulnerabilidade de violência. É de suma importância esse encontro, na divulgação das medidas protetivas, principalmente para a gente estar repassando para as vítimas de violência como elas podem proceder também, e buscar o direito da medida protetiva. É uma oportunidade grande dos profissionais que atendem lá na ponta saber exatamente como agir, como fazer, e como atuar nessas novas situações. A natureza jurídica, evolução, inovações, aplicação do formulário de risco e a apresentação de um manual de procedimento das medidas protetivas de urgência foram apresentadas por palestrantes de vários estados do país. É muito bom vir ao Mato Grosso, conhecer as atividades, porque o Mato Grosso está à frente nesse combate, tem projetos muito interessantes, muito eficazes. Então, nós precisamos conversar e trazer nossa experiência. A importância de se proteger cautelarmente a mulher, Então, a medida protetiva é para isso. A reciclagem, ela é necessária. E quando você integra pessoas de outros ramos e de outros estados, a gente consegue trocar, trazer informações e melhorar a efetividade da aplicação das medidas protetivas. De acordo com os dados divulgados pela Secretaria Estadual de Segurança Pública, até abril deste ano, 12 mulheres foram vítimas de feminicídio em Mato Grosso. No mesmo período, mais de 3.700 medidas protetivas de urgência foram expedidas pelo Poder Judiciário. No encontro, foram abordadas as atualizações da Lei Maria da Penha. A principal que eu vejo foi a lei que criou o artigo 24A, ou seja, a Lei Maria da Penha foi criada com seus artigos e depois uma nova lei criou o artigo 24A, que tipificou como crime, definiu como crime o descumprimento da decisão que concede medidas protetivas de urgência. Eu mesma fiz um levantamento na doutrina e na jurisprudência e encontrei mais de 100 questões controvertidas da parte criminal da lei. E nós tínhamos questões, como foi discutido hoje, sobre a questão da natureza da medida protetiva de urgência, e nós tínhamos mais de 7 posições sobre esse tema. Então, era muito difícil todo o sistema de justiça trabalhar
com a efetividade da Lei Maria da Penha, quando a gente percebia exatamente isso, essa divergência tanto na doutrina quanto na jurisprudência. Nós não podemos perder de vista que a Lei Maria da Penha ela tem por base não só a Constituição Federal, mas também as convenções e tratados internacionais que prevêem a questão da não discriminação à mulher, da não desigualdade, né, na luta pela igualdade e também pela não violência. Então é com esse olhar que nós precisamos enxergar aquelas demandas que nos chegam no judiciário. A Justiça determinou a desocupação e a demolição de construções irregulares em uma área de preservação ambiental permanente no bairro da Glória, em Vila Velha, no Espírito Santo. Os detalhes com Pedro Canguçu. A União, o município de Vila Velha e 16 ocupantes têm 90 dias para derrubar as construções irregulares que estão em área de mangue e terreno da Marinha. As intervenções provocaram danos ambientais e comprometeram a regeneração natural da vegetação nativa. Segundo a decisão, o poder público também fica obrigado a realizar fiscalizações regulares para impedir novas invasões. Os responsáveis pelas ocupações foram condenados ao pagamento de indenização equivalente a 10% do valor atualizado do terreno, por cada ano ou fração de ano, até que a União tenha a reintegração da posse. Para o MPF, a sentença representa importante conquista na luta pela preservação do meio ambiente e pela responsabilização daqueles que causaram danos ambientais. Uma comitiva formada por países de língua portuguesa acompanhou as eleições legislativas no Timor-Leste, realizadas no último domingo. Entre eles, um representante do Tribunal Superior Eleitoral do Brasil. As informações com Guilherme Glória. O juiz auxiliar do TSE, Paulo Bonini, é o representante da Corte Eleitoral e do Brasil na delegação, que conta com observadores eleitorais de 8 países. A comitiva chegou no Timor-Leste no dia 17 e acompanhou as eleições na capital do país e em mais 6 cidades. Assim como acontece quando as missões de observação vêm até o Brasil, o objetivo no Timor-Leste foi supervisionar todo o processo de votação e verificar se as normas eleitorais foram seguidas. Cada integrante de uma missão de observação eleitoral precisa avaliar a votação, levando em consideração as normas e as características locais. Por exemplo, enquanto no Brasil votaram no ano passado aproximadamente 156 milhões de pessoas, o Timor-Leste conta com pouco mais de 890 mil eleitoras e eleitores, uma realidade completamente diferente da nossa. As eleições parlamentares são diferentes porque o Timor acaba por adotar um sistema como o de Portugal, de Câmara única, né? Então eu não tenho o Senado, eu não tenho a Câmara, mas eu tenho um sistema parlamentar único com o primeiro-ministro, com o presidente da República. Ao fim das eleições, a missão de observação fez um relatório. No documento, os observadores afirmam que as eleições do Timor-Leste foram transparentes e íntegras, cumprindo os padrões e requisitos internacionais e as leis em vigor no país. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma ótima noite para você. Até amanhã.